Eu sou de fato um real cristão, pois vivencio o sagrado amor de Deus Cristo Jesus em meu coração. Esse é o título de uma postagem que eu fiz no Facebook a respeito de um comentário. Primeiramente, uma postagem que eu fiz em relação a uma reflexão sobre se os denominados autodenominados cristãos hoje, em seus templos e igrejas, estão de fato fazendo uma adoração a Deus ou adorando a si próprios? Eu respondo: não estão se adorando a Deus, e sim a si próprios, com idolatrias, com falsos dogmas, com adoração de imagens, tudo completamente errado. E aí uma das pessoas, né, que está na relação dos amigos, né, fez o seguinte comentário: você não tem nenhuma autoridade para fazer comentários sobre os cristãos. Seu Deus é outro. Cuida de sua crença. O cristianismo cabe a nós. Então eu respondi: muito ao contrário do que você pensa, com sua mente doentia e escravizada a Lúcifer, eu sim sou um verdadeiro cristão, enquanto você não passa de um reles idólatra de imagens, que ainda por cima acredita cegamente que, dando o seu dízimo, a corrupta e assassina Igreja Católica Apostólica Romana obterá sua salvação eterna. Porém, com isso, hoje você se autodeclarou um morto espiritual, tendo o seu nome riscado do livro de ouro da vida. Portanto, é isso que acontece com todas as pessoas que se entregam à crença cega, através de ilusões, do raciocínio, preso ao espaço e tempo. Se apegam a formas materiais, terrenas. Idolatram essas formas que criam. E não tem uma transformação interior. Unicamente a transformação interior que nos liga ao espírito. Interior é o interior dos nossos espíritos. É isso que nós temos que fazer, lutar. Esse é o único caminho da salvação. Ativar a nossa intuição. Sairmos das crenças cegas, das fantasias que surgem apenas do nosso cérebro, que foi cultivado. Esse é o pecado hereditário, passado de geração para geração. As crianças já nascem com um cérebro anterior desenvolvido desproporcionalmente em relação ao cerebelo, que é o nosso cérebro posterior da intuição, que é a nossa antena espiritual. Tem que haver equilíbrio. O pecado original foi justamente isso. Há 1.200.000 anos atrás, por volta, quando Lúcifer começou a atuar na matéria e lançou as suas tentações, e aí o ser humano começou a se orgulhar das suas obras aqui na matéria. Porque o que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer veio aqui com a missão de ligar o ser humano, através da sua mente, do seu raciocínio, ao tempo e espaço. Porque antes nós éramos criaturas intuitivas, basicamente intuitivas. E quando nos ligamos, a finalidade é uma evolução, tudo é evolução. O próprio Deus Pai, nosso Senhor, enviou o arcanjo Lúcifer para nos ligar à matéria, de tal forma que o espírito
pudesse atuar mais concretamente, com mais destaque. Mas esse raciocínio, esse intelecto, ele devia ficar subjugado ao nosso espírito, que é a nossa essência. Mas não aconteceu isso. Começamos a nos orgulhar de nossas obras, cada vez mais nos apegar às coisas materiais e às ilusões. Daí esse foi o pecado original. A nossa opção pelo raciocínio e não pela intuição. Perdemos o equilíbrio. E daí o resultado está aí hoje, a olhos de todos. Na Terra, não tem. Quem não quer tampar o sol com a peneira, está claro. Os crimes, as idolatrias, as faltas religiões, está tudo aí para a gente ver. E enfim, o juízo final. Não tem o que discutir. Agora, quem quer ficar nas suas crenças cegas, por causa disso que eu aponto. Existem 4 pecados, 4 pecados fundamentais, ou situações, que é exatamente a crença cega. 4 fundamentos da crença cega que existem, em diferentes espécies, vamos dizer assim. Existe a crença cega na ciência, que na verdade é do raciocínio. São pessoas que só veem esse lado, não enxergam mais nada. Todos esses são mortos espirituais. A crença cega no intelecto e na ciência. Esse é um. A crença cega no comunismo. Esse pessoal, o comunismo, eles só veem isso. Não tem mais espiritualidade nenhuma. Estão completamente focados nessa idolatria, as suas ilusões, ideias do comunismo. Esse pessoal, igualmente, é uma crença cega. Só vem aquilo. E outras, e que talvez seja mais grave ainda, é a crença cega religiosa. Isso nós vemos em duas chamadas ditas religiões, que não é religiões nada, é religião do inferno, que só leva para a perdição espiritual, que é a crença islã, do islamismo, que só enxerga aquilo, comete assassinatos, degolam pessoas, estão até queimando seres humanos, né? Com a sua guerra contra os cristãos. É uma prática que foi inventada pela Igreja Católica. Queimar inocentes na fogueira, ainda por cima, invocando o nome de Deus. Né? Por Deus, pelo nome de Deus, queima e se herege na fogueira. Isso aí é vamos, entre aspas, uma cultura específica da Igreja Católica. A manifestação cultural de queimar na fogueira. E muitos hoje católicos acham isso que deveriam existir hoje. Bom, então existe essa crença cega que eu citei na ciência, no comunismo e nas 2 religiões predominantes aqui na Terra, que é o Islã e é o dito cristão, que não tem nada a ver com Cristo. Cristo, se tivesse hoje na Terra, ele teria horror de ver o que o ser humano, através do seu doentio cérebro e suas ilusões, e a sua propensão ao crime, a extorsão, a corrupção, transformou a sua pura doutrina. Então todos eles estão perdidos. Por aí se constata que no juízo final poucos vão sobrar. Poucos poderão vivenciar o reino do milênio aqui na Terra.
porque só os que tiverem sintonizado com a era da verdade. Acabou a idolatria, as ilusões, os dogmas falsos, não existe mais. E quem hoje se enquadra nesse perfil? Qual ser humano hoje se enquadra nesse perfil? Livre das crenças cegas, com um coração realmente puro. Qual a porcentagem da atual humanidade? Talvez 1% esteja hoje em condições de vivenciar o reino do milênio na Terra, onde só existirá fiéis a Deus. E com certeza esses poucos não são os que têm a crença cega na ciência e no intelecto, no comunismo, na religião islã e nem na religião cristã. Até combinou, né? Islã e cristão. São a face da mesma. As faces da mesma moeda. Um lado está a corrupção, idolatria. Então, em cada face estão todos os pecados capitais. Da crença cega, do fanatismo, da corrupção, da idolatria. E por aí vai. Então essa foi uma postagem que eu coloquei no Facebook. E agora são 10 horas e 17 minutos, 25 de março, de uma quarta-feira, 25 de março de 2020, aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. E está bonito, nenhuma nuvem, céu azul, belo sol. Levantei relativamente cedo e senti vontade de escrever sobre essa questão. Uma mensagem bem incisiva. E é isso que eu fiz. Então eu vou fazer novamente a leitura do que eu escrevi para encerrar. Então está aqui uma afirmação. Eu me considero e luto para isso, me esforço para isso. Eu sou de fato um real cristão, pois vivencio o sagrado amor de Deus Cristo Jesus em meu coração. Alguém comentou: você não tem nenhuma autoridade para fazer comentários sobre os cristãos. Seu Deus em letra minúscula, é outro. Cuida de sua crença. O cristianismo cabe a nós. Eu respondi: muito ao contrário do que você pensa com sua mente doentia escravizada a Lúcifer. Eu sim sou um verdadeiro cristão, enquanto você não passa de um reles idólatra de imagens, que ainda por cima acredita cegamente que, dando o seu dízimo, a corrupta e assassina Igreja Católica Apostólica Romana obterá sua salvação eterna. Porém, com isso, hoje você se autodeclarou um morto espiritual, tendo seu nome riscado do livro de ouro da vida. Leia a mensagem do Grau de Abdrushim, o livro do Juízo Final de Rosério von Sass e Jesus, o Amor de Deus. Todos eles são editados pela entidade Ordem do Graal na Terra. Site www.graal.org.br. Fiquem todos os de boa vontade, na luz da verdade de Abdrushim. Muito a paz, muita luz. Amém.